Bom, olá a todos que estão assistindo esse vídeo. A gente é o grupo 3 e nós vamos falar um pouco sobre a simulação do motor com 3 bobinas. Então, eu sou a Kézia Ramos. Eu sou o André. E eu sou a Gabriela Almeida. E aí nós vamos falar um pouquinho do nosso trabalho. Bom, em resumo, a gente vai falar um pouco sobre os conceitos, de motores, a simulação que foi feita com o nosso motor de 3 bobinas do Maxwell, ao ponto da construção desse motor até apresentar o professor. Então, nós iremos introduzir os conceitos de motores. Nós montamos o motor funcional em sala e iremos apresentar agora uma simulação desse motor produzido pela temática, os resultados e a teoria por trás. Bom, eu vou falar sobre a teoria. O motor é um dispositivo que converte qualquer tipo de energia em energia mecânica. Desde o começo da humanidade, os humanos sempre tentou formar motores que fornecessem trabalho e ajudassem no seu dia a dia. Os primeiros motores utilizavam uma força humana, a tração animal, a corrente de água, o vento e o vapor. O vapor está muito situado na parte da Revolução Industrial, né? Como a gente pode ver na indústria têxtil da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. Foi no século XVIII que o homem começou a desenvolver os conceitos para construir um motor mecânico, né? Para que gerasse força e não existisse mais a tração animal e nem a força humana. Ocorreu na Revolução Industrial, né, no período onde ocorreu a transição, a construção do primeiro motor, que foi uma ideia de Nicolau August Otto. Bom, Nicolau August Otto, esse homem aí que construiu o primeiro motor. E agora a gente vai passar para a explicação dos motores. Esse motor foi feito por August Otto, né, o qual determina o motor de 4 tempos, é o primeiro motor a combustão interna, né, que foi feito pelo homem. E esse motor já havia tido alguns estudos feitos por um francês, que publicou alguns estudos nessa área, e até então August Otto não sabia desses estudos, mas o motor de 4 tempos, de fato, foi construído por August Otto. A gente agora vai falar um pouquinho sobre o motor feito em sala. Então, o nosso motor feito em sala foi feito com 3 bobinas, em volta e as 3 bobinas pregadas num eixo. Então, cada bobina tinha 70 voltas de fio de cobre e quando ligada a uma corrente elétrica, a corrente passada pelas bobinas gerava um campo magnético que poderia ser repelido ou atraído pelos ímãs, dependendo da polaridade do campo magnético criado, fazendo assim o motor girar. Quanto maior a voltagem, a tensão colocada no motor, mais rápido ele girava. Doido pra ir pra casa também. 20 anos sem pagode. Bom, nas simulações do Maxwell, a gente pode perceber uma variação ali na corrente, que quando a bobina se aproximava, a corrente invertia, e isso era explicado pela lei de Lenz. E ali podemos ver toda a teoria do eletromagnetismo nos motores. Vou montar agora o nosso motor, certo? A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser nomear o nosso vídeo, nosso projeto, na verdade. Eu vou colocar HSM, HDM não, HSM, que significa High Speed Motor. Então deve ser tipo alta velocidade de motor, uma coisa assim. Ok. Isso. Aí, agora que a gente clicou aqui, a gente nomeou, né, o nosso trabalho, a gente vai vir aqui. E a gente vai adicionar essa primeira opção aqui, Adjust Speed for alguma coisa machine. A gente vem aqui e abre todas as nossas abas, certo? Perfeito. E a gente vai colocar agora os nossos valores. O número de poles vão ser 14. Aqui vão ser
14 não, perdão, 24. Tá certo, 14 aqui que vai ser 24. Isso. E aqui, speed de referência, aqui vai ser 13.300. Certo? Ok, aqui tá certo, W3. Fechado. Agora a gente vem em circuitos. Aqui vai ser 120. Aqui vai ser 2. 2, certo? Transistor 2. 2. A gente vai vir em stator. O número do diâmetro de fora vai ser 300. Por dentro, 217. Aqui vai ser 75. Aqui normal. E aqui a gente vai fazer a adicionação do material. O material que nós vamos usar é M27. Porém, ele não consta aqui no na nossa via de materiais. A gente não tem alguma coisa que é M27. Então, o que nós vamos fazer? Vamos adicionar esse material. Então, a gente vem aqui e adiciona. Vamos colocar o nome do material, que é M27. É M27. Underline 29G. Esse é o nome do nosso material. A gente vem aqui em relative permeabilidade. A gente vem em non-linear. A gente vem e clica nesse BV curva. E a gente agora vai colocar os nossos dados. Então aqui vai ser 0. Antes de a gente começar, a gente vem aqui em ADD Adopt, perdão. Aqui e a gente coloca o número 10, porque eu já adicionei um sem querer aqui, e aí que é os números de casas que nós vamos ter. No total, a gente tem que ter 21, viu? 21 casas. E aí a gente vai começar a colocar aqui, vai ser 0, 120, 200, 300, 280, perdão. 280. Aqui vai ser, aí sim vai ser 400, 503, 767. 1.215, 1.895, 2.900, 2.900, aí vem aqui 4.265, aí aqui vem 6.600, 6.063,5, aqui vai ser 7.938,5. Aqui vai ser 9.918,5. Aqui vai ser 13.244,2. Aqui vai ser 16, né? Então aqui vai ser, por incrível que pareça, 16 é junto com 16, 16. 732,3. Aqui vai ser 2185,6. Aqui vai ser 26. 135,6. E aqui vai ser 35. A mesma coisa, 35,1. 135,6 também. Aqui vai ser 59,685,6. E aqui a gente vai ser 97,685,6. Perfeito, já fizemos nossos 21 números. Agora a gente vai colocar o lado B, certo? É 0.0.8, que ele vai começar a montar o nosso gráfico. Isso, 0.0.8, 1.1, 1.2, aí vai ser 1.2, 1.325, 1.375, certo? Isso, 1.425, 1.475. Isso, 75. Aí aqui vai ser
ser 1.5225. 5225. Opa! Tá certo, né? 5.25. 1.5275. Isso. Aí aqui vai ser 1.63. 1.68. 1.725. 1.785. 1.835. 1.875. Aí vocês vão ver na curva se formando. 1.875, 1.925, 1.975, 2.0.25 e 2.0.25 também. 25 não, perdão, 75. Ótimo. Então, deixa eu conferir se tá tudo certo aqui. Ponto. Nenhuma vírgula. Certo? Ponto. Eu acho que está ok. Aqui já fez nossos dados, a gente aperta em ok. Aqui ok, certo? Ok, a gente seleciona o nosso material. E aperta em ok. Pronto, nosso material foi adicionado. Agora a gente vai colocar 12 slots, certo? E a gente vai escolher aqui nosso slot type como 4. Ok. Apertamos em ok. Ótimo. Fez aqui o nosso material. Agora a gente vai vir aqui em slot. A gente vai desmarcar esse auto design. Aqui a gente vai colocar 2, 3, 11 e 2. A gente aperta ok. Aí aparecem uns pontinhos, a gente vai vir e vai voltar. E vai aparecer mais opções. E a gente vai colocar aqui, ó. No lugar desse 0, a gente vai colocar 17. No lugar desse BS1 aqui, a gente vai colocar 23. 23.5. Opa, aqui, ó. É aqui, na verdade, 23.5. E aqui no BS2 a gente vai colocar 29. E apertar OK. Ó, a imagem já ficou mais semelhante. Agora a gente vai vir aqui em... Deixa eu ver aqui, tá tudo certo. Ok, perfeito. A gente vai vir agora em Windows. Bem aqui. E a gente vai colocar os nossos valores, certo? Isso. A gente vai colocar aqui 1. Sim, 1. Aqui tá certo. Aqui tá correto. 1, beleza. Aqui vai ser 1. E aqui vai ser 4. Perfeito. Isso mesmo. 4. Ok. Perfeito. Isso. Aí agora a gente vai vir aqui em motor. A gente vai colocar aqui 210. 145. 75. Nós vamos adicionar o nosso material. Ok. Aperta aqui, né? Selecionar e a gente vai colocar aquele M nosso. M, que a gente já colocou aquele aqui. Ok. Aqui tá certo, aqui tá certo. Play. Perfeito. Tem que esperar só um pouquinho que ele tá atualizando. Enquanto isso, vamos fazendo aqui poly. Aqui no poly a gente vai colocar 0.8. Aqui vai ser 2. Certo? Aqui
aqui vai ser um material chamado Wacom. O Conde. Acho que esse material também não tem aqui. 7777. Hum. 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 Vamos colocar cobre. Cobre. Ok. Seis. Ok. Na verdade ficou do lado de fora, né? Perfeito aí, ó. Tá ficando bom, tá ficando bom, tá ficando bom. Perfect. Então agora a gente vai fazer... vamos aqui em Shaft. A gente vai desmarcar. Ok. Tá, a gente vai vir aqui em Análise. Solution Tape. Aqui vai ser os valores de 110. A gente vai colocar KW. Que vai ser 300 volts, tá certo? E aqui vai ser 13.300 RPM. Aqui tá certo. Ok, a gente vem aqui. Vamos verificar se a gente já pode fazer as nossas análises. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Close. Então vamos fazer. E agora é esperar. Hum. Uhum. Bom, aqui ele tá passando tudo pra cá. Ótimo. Aqui a gente tem, bom, o nosso esquemático, certo? A primeira coisa que nós vamos vir aqui, a gente vai vir nesse olhinho aqui. A gente vai vir no olho, vai ver as opções, tá tudo certo, beleza, done. Fechar. Depois disso a gente vai vir aqui, a gente vai marcar essas duas opções, que é um rotor. Deixa eu só dar uma abaixada aqui em tudo. Tinha muito arquivo junto. Aqui, aqui. Perfeito. Aí a gente vem aqui em rotor, junto com essa parte, que é o stator, que é o rotor stator. A gente vai vir aqui, botão auxiliar,
excitação. A gente vai colocar essas 7 chord laws, certo? Depois a gente vai colocar 7 chord laws. A gente vai analisar e vai colocar as opções como, cadê? Rotor, nós vamos marcar. Rotor. E também nós vamos marcar o stator. Agora tem que achar ele aqui, stator. Rotor, que é stator. A gente também marca essa opção. Ok. Tá, depois de marcar, a gente vai aqui em análise setup. Novamente. Análise. Aí vem análise setup. Isso. Ótimo. Aí ele vai aqui colocar uma opção 2, certo? A gente vai vir aqui em Side Fields. Ok. Aí a gente vai colocar aqui em Stop. Vai ser 0,012 segundos. Aí aqui no general a gente tem esse Step Time. A gente vai tirar esse Step Time daqui e vai colocar 6Z. 6 elevado a 0,06. E a gente vai repetir esse mesmo número aqui. Então, deixa eu copiar ele. Ctrl C. Stop. Aqui, ó. Então, deixa eu colocar de novo o número de stop. 0,012. Certo? Deixa eu ver. List. Ok. Perfeito. Pronto. Aí agora a gente verifica tudinho. Isso, boundary recitation. Se a gente colocar a excitação. Esqueci, deixa eu ver, deixa eu conferir aqui de novo. Rotor. Não, rotor. E stator. Deixa eu ver. Daí já tá marcada. Ok. E a gente vai analisar. Ok, agora a nossa análise, né? E aí vocês podem saber que ele usou um tal de material que nós usamos diferente, que foi o cobre, né, no lugar. São justamente essas partezinhas aqui, a gente colocou cobre, sendo que ele usa um tal de material chamado vol, alguma coisa. Eu não tinha os dados dele relativos, então por isso eu não coloquei. E aí eu coloquei o cobre no lugar. Então a gente vai ver como é que ficou. Aqui está a nossa tabela de torque. Vamos aparecer aqui, a gente vai em resultados, aqui está a nossa tabela de torque. Certo? Aqui a gente tem nossas tabelas de corrente, como vocês podem perceber. Aqui está a nossa tabela de corrente. Corrente A, corrente B, corrente C, certo? Como conclusões, o que a gente pode tirar disso? Então, as conclusões é que depende muito de como é feito o motor. A gente tem na simulação um motor feito em quantidades e precisões perfeitas, aonde, independente da situação, colocando uma corrente, ele vai funcionar. Só que na vida real não é assim. Quando a gente vai fazer algo no prático, é muito mais complicado porque a gente tem que perceber qual é a corrente que nós vamos aplicar, a quantidade de corrente, qual é o tamanho desse nosso motor, porque existe um peso do cobre em relação ao seu eixo, então você vai ficar muito leve, você vai ficar muito pesada. Quais são os materiais dos ímãs que nós vamos usar? Porque isso também influencia, porque existem materiais que o ímã é mais forte, que é um super ímã, ou materiais que o ímã é muito mais fraco, então não criaria uma corrente necessária para fazer o motor girar. Então, existem muitas variações quando você vai criar algo real, diferente de algo que é simulado. E aí, agora eu quero saber para vocês dois, assim,
qual foi a experiência, assim, que vocês acharam mais interessante de montar esse motor? Porque, para mim, o que foi mais interessante é descobrir que, independente da forma que a gente fizer, o princípio é o mesmo. Só cabe a gente ter uma criatividade e entender o que a gente está fazendo, que a gente consegue construir um motor de diversos formatos. É como mostrou, o nosso motor, as bobinas são para fora, os outros, a bobina era mais interna, que era no eixo. O nosso já era totalmente da extremidade do eixo. Então, para vocês, o que foi mais interessante de construir o motor? No meu caso, foi ver diferentes tipos de motor e todos funcionando perfeitamente. Alguns mais rápidos que os outros, alguns com um pouco mais de trabalho que os outros. Mas todos funcionaram. Eu também concordo com o André. Foi bem, não diria esquisito, mas diferente ver que cada motor funcionava de um jeito diferente e que, inclusive, os modelos, tinha vários modelos ali, os motores giravam e quando aplicava uma corrente não, uma voltagem maior, aí ele girava mais rápido e foi muito interessante ver isso. E o interessante também do nosso trabalho é que a gente fez 2 motores, né? Porque o primeiro não funcionou e o segundo que veio dar certo. Sendo que o princípio é o mesmo, mas você vê que a quantidade de peso, eu acho que o nosso primeiro não funcionou do peso. Eu acho que o nosso primeiro motor funcionaria se a gente tivesse colocado ele naquela voltagem lá que o rapaz levou no último dia. Se tivesse levado o nosso motor e testado lá naquela voltagem, eu acho que ele rodaria. Porque ele estava muito parecido com aquele motor. Aí quando chegou. Mas aí a gente mudou o peso, mudou tudo, eu acho que ele ficou até mais leve para ele rodar. Ficou mais leve quando a gente acrescentou uma corrente nele. Ele girou muito mais rápido, isso porque tinha apenas 2 rimos. Se tivesse mais rápido, ele rodaria, parecendo até um helicóptero. Mas é isso, então, acho que o interessante é a gente ver um motor eletromagnético, sendo que tem motor elétrico, outros tipos de motor de combustão e tudo mais, e a gente conseguiu construir um. Então é isso, obrigada por tudo, então, falou. Não, essa aqui foi as referências que nós utilizamos e foram referências que introduziram a gente no mundo dos motores. Muito obrigada, gente. É nóis, obrigado.